Alongamentos, um mito? Esta é a pergunta, a resposta vamos ouvir já de seguida. Boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade que me foi dada e por este desafio que a doutora Marta me lançou. Eu vou falar um pouco sobre magia. Porque é assim, ensinaram-me que os alongamentos podem e devem ser feitos como aquecimento. Ensinaram-me que podem e devem ser feitos no final do treino como retorno à calma. Ensinaram-me que eles melhoram o rendimento e ainda previnem lesões. Só pode ser mágica isto. É qualquer coisa mágica. Mas será que é mesmo? Isto é uma revisão sistemática no Jornal de Medicina Desportiva, 2014. Poucos artigos que eles analisaram, como podem ver ali. Isto tem conclusões fantásticas em suporte de treino proprioceptivo e de treino de força. Mas diz-nos que não houve qualquer efeito benéfico do stretching sobre a ocorrência de lesões. Estamos a falar de uma revisão sistemática com meta-análise. E diz mais que não suportam a utilização de alongamentos para prevenção de lesões nem antes nem após o treino. Mas isto é um trabalho. Podíamos ter ficado por aqui. Esta é outra revisão sistemática, com meta-análise, que saiu, isto foi um Ahead of Printing de final de 2015, portanto a data de publicação deve ser 2016. E eu vou começar pela parte do estático, que eles depois têm outro tipo de alongamentos. Alongamento estático. Redução de quase 4% na performance em tarefas de força, potência e velocidade com efeito pequeno a moderado, quando feito antes da atividade esportiva. Vamos considerar o seguinte, eles conseguiram dividir os estudos em abaixo de 1 minuto, acima de 1 minuto. Não conseguiram dividir mais do que isso e parece que quanto mais prolongado for o alongamento, pior para a prestação desportiva. Mesmo assim, mesmo com durações inferiores a 1 minuto, o efeito é ligeiramente negativo. Aquilo é quase zero, mas é ligeiramente negativo. Benéfico não está a ser. Nos estudos que eles analisaram, em relação ao alongamento estático, houve 119 reduções significativas na performance. 145 efeitos não significativos e só 6 melhorias significativas. Mas andamos todos, ao contrário do que a doutora Marta disse, do treino individualizado, eu vou pelos pavilhões ver os treinos de esportes coletivos e é a aplicação de alongamento em rebanho. E muitas das vezes é precisamente o estático, que ainda continua a ser utilizado. Tem aqui complexidades que os autores detectaram. Que a maior parte dos estudos não incluiu atividades dinâmicas pós-alongamento. Quando eles foram incluídos, nos poucos estudos que foram incluídos, os efeitos do alongamento estático na performance tornaram-se muito obscuros. É por isso que alguns estudos vos vão dizer que reduz a performance até 2 horas, outros vão dar 15 minutos, pode ter a ver com o diferente protocolo de aquecimento após o alongamento. Não houve qualquer efeito do alongamento estático na redução de lesões em termos globais, nem em termos de sobreuso. Um artigo que eu não trouxe aqui, por exemplo, mas também recente, mas que mostrava uma redução muito ligeira de lesões musculares, mas ao mesmo tempo havia um aumento ligeiro de lesões ligamentares, portanto era uma troca por troca. E as melhorias na amplitude articular em agudo duraram menos de 30 minutos. E nós temos aqui um problema porque temos taxas de incidência de lesão muito fortes quando a fadiga se começa a instalar. E, portanto, mesmo por esse eventual aspecto do aumento da amplitude articular, pelos vistos só dura 30 minutos, nem isso. Temos aqui um RCT com 1.500 sujeitos militares, que nos diz também, de uma forma clara, aplicar um protocolo de treino, no caso eles tinham, obviamente pelo próprio nome do tipo de estudo, tem grupo de controle, etc. Portanto, alongamento estático no aquecimento não reduziu o risco de lesões. Agora, o que é que isto nos está a dizer? Está-nos a dizer que, em termos médios, o alongamento estático não está a fazer absolutamente nada. Em termos médios. Isto quer dizer que o alongamento estático deixa de ter utilidade? Não. Até vai beneficiar muitos atletas. Todos os atletas que vão estar na metade direita da curva vão ser beneficiados pelo protocolo de alongamentos estáticos. E quanto mais para a direita, mais beneficiados vão ser. O problema de aplicarmos isto em massa com os nossos atletas é que nos esquecemos... Desculpem lá. Esquecemos esta parte toda. Nós vamos ter muitos atletas que não vão ser responsivos ao programa de alongamentos. Aquilo nem vai aquecer nem arrefecer.
Temos um conjunto que vai beneficiar, mas temos outro conjunto da mesma dimensão que vai sair prejudicado por aquilo. Então, porquê é que estamos a trabalhar no rebanho com este tipo de alongamentos? E depois há outra questão interessante que os médicos têm e que nós no desporto e nestas áreas por algum motivo não temos. Os estudos sobre flexibilidade usam testes para avaliar a flexibilidade. E nós não conhecemos certo tipo de coisas. Por exemplo, eu tenho um teste de flexibilidade e dá-me um valor supostamente considerado positivo. Esse valor não vale por si, vale porque, olha, esse valor positivo pode ser indicativo de melhor qualidade de vida, de maior rendimento, de menor probabilidade de lesões. Tudo muito bem aqui. O problema é que, como qualquer médico saberá, nós no desporto, infelizmente, não estamos habituados a este tipo de lógica. Nós temos estes casos. Qual é a percentagem de casos destes com os testes de flexibilidade que estamos a usar? É que eu não conheço isto. E se nós não conhecemos isto, nós não podemos confiar integralmente no tipo de testes que estamos a usar para fazer esta avaliação, o que é um outro problema. E mais ainda, é que eu pus ali os positivos todos no mesmo bolo. Pode dar-se o caso de determinado tipo de alongamento beneficiar a performance e aumentar o risco de lesão, ou diminuir o risco de lesão, ou o contrário, estão a ver? Portanto, não tem que ser os efeitos positivos concorrentemente. Outro tipo de estatística interessante que nós não temos isto nos alongamentos. Eu fui buscar o uso da aspirina, isto é do Lancet, 2009. Então era a utilização da aspirina de 100 mg para efeitos antiplaquetários. O exemplo retirado era com um grupo de homens, eles têm vários grupos analisados, eu retirei o grupo de 45 a 54 anos, que já tinham fatores de risco assinalados. Portanto, já não é dar a aspirina ao rebanho, não é dar a aspirina a todos os presentes, é dar a um grupo já com fatores de risco selecionados para a prevenção de infarto de miocárdio. E tem dois valores que nós também não costumamos usar no desporto, mas que são muito interessantes. NNT, o número necessário para tratar. Para que numa pessoa fosse prevenido o episódio cardiovascular, era preciso dar a aspirina a 1786. Vamos imaginar que isto era com os alongamentos. Para prevenir lesão num, tínhamos que pôr 1800 a fazer. Bem, mas aqui ainda estaríamos só no domínio da perda de tempo. Só que temos o outro número, o HED harm, número necessário para prejudicar. E neste caso, notem que em 1.344 pessoas, uma saía prejudicada, no caso, porque tinha um episódio de hemorragia gastrointestinal grave. E se o alongamento que nós estivemos a dar em massa beneficiar 1 em 1.800 e prejudicar noutra direção 1 em 1.400? Seria interessante termos estes números. Porque toda a gente me diz que isto previne lesões, eu não conheço estes números. Eu conheço as revisões sistemáticas que estão a dizer que o valor médio não está a dar nada. Portanto, como intervenção preventiva, o alongamento estático não está a funcionar. Voltamos aqui. Se calhar é por causa disto, porque estamos a fazer uma intervenção igual para todos, quando vamos ter um leque de respostas muito diversificado. Aliás, na reabilitação cardíaca, reabilitação pulmonar, treino de hipertrofia, treino em altitude, está muito bem descrito na literatura que existem percentagens, por vezes elevadas, de non-responders. Em alguns casos, estão descritos hypo e hyper-responders. Então nós temos que esperar uma diversidade de respostas. Se temos que esperar uma diversidade de respostas, será que aqueles alongamentos que estamos a fazer para a nossa equipa vão ser benéficos para todos? Este é um outro estudo que identificou que em todas as variáveis analisadas o alongamento dinâmico foi claramente superior ao estático na potenciação. Portanto, agora estamos a entrar num campo diferente. Então, espera lá, mas o dinâmico, como aquecimento, notem que aqui não estamos a falar de lesões, estamos a falar na potenciação do aquecimento, parece ser superior ao estático neste estudo. Só que vamos voltar à revisão atrás. 1,3% de melhoria na performance. O alongamento dinâmico é positivo, mas é 1,3%. Se calhar é como o outro negativo 1,1%, se calhar não está ali a fazer nada. E não temos neste momento, em função das revisões sistemáticas, não há dados concludentes da relação com alongamentos dinâmicos e lesões. A minha opinião é esta. O alongamento dinâmico pode estar a sofrer um efeito de redundância, porque no próprio aquecimento, com ou sem bola, que os treinadores põem os atletas a fazer, muitos dos movimentos já vão ter alongamento dinâmico naturalmente. E vai haver movimentos que vão forçar mais essa situação. E, portanto, dependendo do protocolo de aquecimento que façamos, o alongamento dinâmico prévio pode tornar-se redundante.
Porque depois temos este outro estudo, por exemplo. Falou-se hoje muito do ligamento cruzado anterior. Este estudo diz que o alongamento estático não reduziu o risco de lesão do ligamento cruzado anterior nem dos isquiotibiais e o dinâmico também não. Então o que é que eu sugiro? O alongamento estático, se calhar devemos começar a pensar nele como uma aplicação clínica e não como uma prescrição genérica para toda a gente. E o dinâmico? A sua importância dependerá daquilo que nós considerarmos fazer como aquecimento. E alongar após o treino. Recordem-se que eu disse que a segunda revisão sistemática que eu apresentei com meta-análise revelou que, aliás, a primeira de todas, não estava a fazer efeito nenhum de prevenção de lesões utilizada após o treino. O que acontece é o seguinte: existem alguns argumentos básicos da fisiologia que vos sugerem, e esta área está muito menos estudada do que o pré-treino, infelizmente, que o alongamento pós-treino vai aumentar o grau de lesão miotendinosa progressão mecânica, ao diminuir o aporte sanguíneo, porque tem que haver achatamento junto com o alongamento, é física, é impossível alongar sem achatar, e portanto diminuímos o aporte sanguíneo, mais produção de H+, abertura dos canais de cálcio estimulados por alongamento com consequente aumento de tónus muscular, e para o último ponto eu fiz questão de trazer os estudos para justificar, porque não reduz a DOMS. A Cochrane, por exemplo, tem um grande ensaio neste âmbito, não reduz DOMS. Aliás, aquilo que se sabe hoje da DOMS é que a maior parte das coisas não tem eficácia comprovada. Fizeram um exercício excêntrico inabitual, vão ter DOMS. Prevenção, não façam exercício inabitual, sobretudo se tiver uma forte componente excêntrica. Não estou a dizer que não façam exercício excêntrico, mas façam aquilo que já falaram antes, que é uma progressão do treino. É como o desportista de fim de semana ou a pessoa que vai a primeira vez ao ginásio e entusiasma-se a fazer um supino. No dia a seguir nem mexe, não é? Estão a ver aquela dor toda no peito? Não faça isso. Se calhar comece com carga mais progressiva. Mas chegamos a outra questão. Mas então, esperem lá. Mas o alongamento não vai aumentar a amplitude articular? Vai. Claro que vai. E se eu for treinador de ginástica, eu tenho que ter isto. Mas em muitas modalidades, eu não preciso de aumentar a amplitude articular para lá das amplitudes normais do cotidiano. E, curiosamente, eu até acho que no voleibol, que é a minha modalidade, se dá o exemplo errado. Por exemplo, devia-se fazer mais trabalho de mobilidade dinâmica da tibiotársica, na minha opinião, muito daquele trabalho que o professor Paulo Colasso mostrou ali. Porque os atletas de voleibol depois atacam o solo com o pé aqui e não há este movimento de chicote para dar impulsão. No entanto, quando me falam no vôlei, dão-me o exemplo do ombro. As atletas que eu conheço que precisam de ganhar mobilidade de ombro para o remate são as que fazem mal o gesto técnico. Não rodam a bacia, não podem ir buscar força às cadeias cruzadas, não podem ter este movimento e depois fazem isto. Claro que elas aqui vão precisar de maior mobilidade, só que elas aqui, se fizerem isto durante a carreira, vão estourar completamente tudo o que são estruturas do ombro e da região lombar. E há até uma jogadora de primeira divisão que vocês poderão conhecer, que está sistematicamente empenada. Apesar de já se ter tentado corrigir a mecânica do remate, ela continua com esta postura, continua sistematicamente a lesionar-se, apesar de todo o trabalho que faz, para prevenir as lesões e para recuperar o treino. A técnica correta de remate não exige grandes amplitudes articulares no voleibol. Portanto, aumenta a ROM, sim, e daí? Será que me interessa aumentar a ROM? Se calhar, em muitos casos, não é tão interessante quanto isso. Dependendo das modalidades, evidentemente. E depois vem um argumento. Mas eu sinto-me bem a fazer isso. É assim, vamos ser claros. O meu eu ponderado diz que isto é importante, o atleta sentir-se bem, pode fazer um efeito placebozinho, está satisfeito. E também, olha, se ele quer fazer 5 minutos de alongamento antes do treino, não interfere nada comigo. Qual é o problema? Isso é o meu eu ponderado. O meu eu provocatório gosta de meter um bocado de nojo. E sentir bem não quer dizer que a coisa esteja bem. Porque, olha, eu coço uma picada de mosquito, mas eu agravo a situação local. Eu adoro comer chocolates, sinto-me muito bem quando como chocolates. E não venham com chocolate com muito cacau, não é? Eu gosto de chocolate de leite, aquele que faz mal, mas eu sinto-me muito bem a comê-lo. E, portanto, o argumento do sinto-me bem a fazer isso, e como disse, isto é o meu eu provocatório, no limite, o fumador até se coça todo quando está há muito tempo sem a sua dose de nicotina. E quando vai fumar, relaxa. Então pronto, vamos estipular um método de relaxamento para os atletas, pode ser fumar.
Eles passam 2 ou 3 horas o fumador está 2 ou 3 horas a treinar sem fumar, acaba o treino, fuma, está tudo bem. Quando eu vou ao cinema, das raras vezes que vou, eu faço questão de ir. Eu passo pelo KFC, trago a box com todo o frango frito picante a que tenho direito. Depois disso eu passo no McDonald's a buscar o sundae com todas as coberturas e amêndoa crocante a que tenho direito. E depois compro o meu pacote de pipocas grande com cobertura de M&M's, que é uma fantástica invenção, e eu sinto-me lindamente a fazer aquilo. Mas eu não vou dizer a ninguém que aquilo me está a fazer bem. Eu sinto-me bem, mas vale que vale. E finalmente, só para chocar um pouquinho mais, estes senhores também se sentem muito bem nesta atividade. Ok? Portanto, para fechar, já temos aqui tema para a discussão. Marta, acho que isto vai ser giro. Muito obrigado pela vossa atenção.